No dia 11 de fevereiro, um secretário municipal da cidade de Itubiara, identificado como Thales Machado, tirou a vida dos dois filhos na casa da família. Thales era visto como um pai amoroso e dedicado que costumava postar em suas redes sociais todo o amor que ele sentia pelos filhos e também pela família como um todo. Mas então a pergunta que fica é: o que levou ele a cometer tamanha crueldade contra quem ele mais amava? Nesse vídeo, eu trouxe a história a respeito desse caso, onde eu vou falar um pouco a respeito de cada envolvido e também sobre a possível motivação desse crime. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso que está repercutindo bastante aqui no Brasil, né? O caso do secretário em Itubiara, que infelizmente tirou a vida dos dois filhos. Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto na notícia a respeito desse caso, né? E até então ninguém meio que sabia qual que era a motivação e tudo mais. Só que agora surgiram vídeos, né, que mostra o porquê o Thales teria, né, tido essa motivação para cometer o crime. Bom, eu trouxe aqui todos os detalhes a respeito dessa história para a gente entender melhor tudo o que aconteceu. Então eu peço para vocês que, se gostarem do meu conteúdo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito aqui no meu trabalho. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu vou começar falando das vítimas principais dessa tragédia, que são dois irmãos. O Miguel Araújo Machado, que tinha 12 anos e era estudante da escola Gabarito. O Miguel foi descrito como uma criança normal, que tinha vários amigos na escola, gostava de ficar no celular e também gostava de passar um tempo na casa dos avós. A outra vítima é o seu irmão caçula, que tinha apenas 8 anos e, de acordo com algumas fontes, se chama Benício Araújo Machado. Assim como o seu irmão mais velho, o Benício, também tinha os seus colegas ali onde ele estudava. Ele também gostava de mexer no celular, né, jogar alguns jogos e passar um tempo na casa dos seus avós. Eles eram filhos de Thales Alves Machado, que tinha 40 anos, e de Sara Araújo, que tem entre 38 ou 39 anos. A idade dela varia bastante nas fontes. O Thales era secretário de governo da prefeitura de Itubiara, uma cidade que fica no estado de Goiás e tem uma população estimada em 110 mil habitantes. O Thales e a Sara, eles estavam casados há cerca de 15 anos. A Sara, ela é filha do Dione José de Araújo, que é o atual prefeito da cidade de Itubiara pelo Partido União Brasil. O Thales era, portanto, o genro do chefe do executivo municipal. O Thales, ele era visto ali, né, no meio político da cidade, como um homem de confiança do prefeito, que era o seu sogro. Inclusive, o Dione Araújo, durante uma entrevista recente a um podcast, ele teria declarado que o Thales, apesar de ser uma pessoa bem jovem, ele era uma pessoa bem confiante. Segundo o Dione, o Thales teria ajudado muito ali na sua gestão e ele também tinha uma certa facilidade para conseguir os benefícios que a cidade precisava. Dione finalizou dizendo que era isso que a cidade de Itubiara precisava, de um deputado que cuidasse daquela cidade. Bom, pessoal, essa entrevista, essas falas do Dione no podcast, foi praticamente para avisar ao público local que o Thales iria se candidatar esse ano a deputado estadual. Então, eles já estavam meio que preparando o terreno ali, né, para as eleições que vão ocorrer aí agora. Nas redes sociais, Thales costumava publicar fotos e vídeos com os filhos e com o sogro, em eventos da prefeitura, inaugurações, shows e também em atividades religiosas. A imagem que ele transmitia era de um pai dedicado e de um servidor público comprometido. A família morava em um condomínio de alto padrão em Itubiara. De acordo com fontes, a Sara, mãe dos dois meninos, estava viajando no momento em que tudo aconteceu. Ninguém imaginava que o Thales seria capaz de cometer tamanha brutalidade, até porque o comportamento dele, segundo o que foi apurado pelas reportagens, não era de um homem violento. Tanto que, em suas próprias publicações nas redes sociais, ele sempre enfatizava o amor pelos filhos e o respeito pelo sogro. O Thales, ele tinha muitos planos para o futuro. Ser deputado estadual era um desses planos, e talvez futuramente ele até pensasse em ser o sucessor político do seu sogro. Tanto que até dias antes do fato, né, ele chegou a gravar um vídeo, um pequeno vídeo,
meio que se apresentando ali para a população, falando um pouco a respeito de si mesmo, né? E meio que preparando o terreno, como eu já falei, para sua candidatura. Eu vou deixar um trechinho desse vídeo aqui para vocês verem. Pessoal, passando aqui hoje para trocar uma ideia com vocês, muita gente perguntando, eu resolvi me apresentar. Meu nome é Thales Machado, sou pai do Miguel, pai do Benício, sou casado com a Sara, sou nascido e criado aqui em Itumbiara com muito orgulho. Aqui que eu cresci, né, que eu estou construindo a minha família, que é o que a gente tem de mais importante na vida, e é aqui que muita gente... Como vocês puderam ver nesse vídeo, o Thales até então ele parecia bem normal. Isso meio que quebrou, né, algumas teorias de que o crime ele teria sido premeditado. Mas na verdade, como vocês vão ver mais para frente, o que aconteceu, né, não houve, pelo que parece, não houve premeditação. Foi tudo ali no calor do momento. Na quarta-feira, dia 11 de fevereiro, o Thales publicou um vídeo em suas redes sociais na qual ele aparece com seus 2 filhos. Isso foi durante o dia, e na legenda dessa postagem ele teria escrito a seguinte mensagem: que Deus abençoe sempre os meus filhos. Papai ama muito. Horas depois, quando já era de noite, o Thales publicou uma mensagem mais longa em suas redes sociais. Uma espécie de carta na qual ele meio que dá uma justificativa para o que ele iria fazer. Pessoal, essa mensagem que ele deixou ela é bem longa, eu acho que ela dá uma página. Eu resumi aqui para vocês, eu vou deixar aí, né, na tela para vocês ela, se vocês quiserem ler. E eu vou praticamente resumir aqui os principais pontos da mensagem, tá? Nessa mensagem, o Thales disse que era difícil começar a escrever, mas que tudo tinha um fim e que naquele dia chegou o fim dele e dos filhos. Ele disse que nesses 15 anos de casamento, ele tentou manter a melhor harmonia e o respeito possível, mas que naquele dia ele tinha chegado a um limite do improvável. Thales disse que a sua esposa, Sara, saiu de Itumbiara para ir até São Paulo encontrar uma pessoa. Segundo ele, as coisas em sua casa estavam difíceis, que sua esposa estava agindo diferente já há alguns dias e que ele já desconfiava de algo, mas nunca imaginaria que ela seria capaz de fazer o que fez, se referindo a uma traição. O Thales escreveu que ele iria partir e que infelizmente os seus filhos iriam com ele. Ele se dirige a todos os conhecidos dizendo que nunca havia pensado naquilo, que tudo foi do momento e que todos sabiam que ele era intenso e verdadeiro e que jamais iria conseguir conviver com essas lembranças. Ao fim da mensagem, o Thales ele expressa respeito e admiração pelo sogro e pede desculpa pelo que fez. Ele diz que sabe que não tem perdão, mas foi o que sobrou naquele dia infeliz dos seus 40 anos. Na frase final, Thales escreve: "Perdão, Deus, fiz isso com um coração dilacerado." Bom, como vocês puderam perceber, o Thales ele havia descoberto uma traição da esposa e decidiu acabar com tudo e levar os filhos juntos. Essa mensagem que ele escreveu, ela foi removida pouco tempo depois lá das redes sociais. Eu não sei quanto tempo exatamente, mas pelo que parece ela não está mais lá. Pouco tempo depois de postar essa mensagem, na residência da família, no condomínio onde moravam, o Thales ele disparou contra os 2 filhos e em seguida ele fez o mesmo com ele. O Miguel, o filho mais velho, ele faleceu ainda ali no local e não teve tempo de ser socorrido, segundo as fontes. O Thales também foi encontrado sem vida lá no local. Já o caçula, ele foi socorrido e levado ao Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos, onde passou por procedimentos cirúrgicos. A mãe dos meninos, que estava viajando, retornou rapidamente para Itumbiara e foi ao hospital acompanhar o filho caçula, acompanhado do pai, o prefeito Johnny Araújo. Mas, infelizmente, os ferimentos do menino eram muito graves e ele não resistiu, falecendo horas depois. De acordo com reportagens, quem chegou primeiro na casa da família onde ocorreu o crime foram pessoas próximas a Thales que viram a publicação dele nas redes sociais e perceberam que tinha algo de muito errado ali. Essas pessoas foram rapidamente até a casa da família, mas quando eles chegaram lá, já era tarde demais. Os vizinhos provavelmente devem ter escutado os disparos, mas eu não sei se eles se tocaram que eram tiros e chamaram a polícia assim que tudo aconteceu. O que se sabe é que quando a polícia militar chegou ao local, eles isolaram a área e esperaram que a polícia civil chegasse posteriormente para que uma perícia pudesse ser feita ali, que é o procedimento padrão. O crime ele repercutiu muito lá na cidade de Itumbiara e agora ele está repercutindo em todo o Brasil.
Apesar das investigações estarem sendo feitas em sigilo, segundo fontes, a motivação do crime seria porque Thales teria descoberto uma traição de Sarah. Nas semanas que antecederam a tragédia, o Thales teria estranhado o comportamento de sua esposa, que estaria agindo de forma diferente com ele. Desconfiado que ela estivesse tendo um caso, Thales decidiu contratar um detetive particular para vigiar a Sarah e descobrir toda a verdade. Segundo fontes, esse detetive teria vigiado a Sarah por cerca de 15 dias, mas ele não teria encontrado nada de diferente. A Sarah, ela teria mantido a sua rotina normalmente, ela teria ido até as lojas, se não me engano a família tem algumas lojas lá em Tubiara, e ela teria voltado para casa, ido para casa de parentes, mas nada fora do normal. Só que aí, a Sarah, ela precisava vir aqui para São Paulo, onde ela teria que comprar algumas coisas lá para a loja da família. E nisso, o Thales e o detetive conversaram e acharam melhor que o detetive seguisse ela também até aqui em São Paulo para descobrir se talvez a pessoa pudesse ser daqui. Então, quando a Sarah viajou para São Paulo, esse detetive teria ido atrás para ficar de olho nela. O detetive então seguiu conforme o combinado com o Thales e em determinado momento o detetive flagrou Sarah com outro homem. Só para esclarecer aqui, pessoal, esse outro homem ele não seria daqui de São Paulo, tá? Inicialmente foi pensado que ele era, mas parece que ele é lá da região deles e ele até teria vindo junto com a Sarah para cá. O detetive, inclusive, fez um vídeo que já está circulando por toda a internet. Nesse vídeo aparece uma mulher loira que seria a Sarah, de mãos dadas com um homem caminhando por uma rua. Depois, um outro vídeo mostra o casal no que parece ser um restaurante. Eles trocam algumas carícias e depois se beijam. O detetive flagra tudo, desde o momento em que o casal caminha até esse restaurante, o momento em que eles ficam no estabelecimento e depois a hora em que eles deixam o local. Tudo é filmado. Após confirmar as suspeitas do Thales, o detetive enviou todo o material para ele, os vídeos e demais informações. Tudo indica que o Thales ele ficou transtornado depois que ele viu esses vídeos, e isso foi o gatilho para ele cometer o crime. Todas essas informações que eu trouxe aqui até o momento, elas foram extraídas de fontes jornalísticas da internet. Até o momento eu não vi nenhum pronunciamento oficial das autoridades a respeito disso. E eu também não sei se eles vão chegar a se pronunciar, já que as investigações, como eu informei anteriormente, parece que elas estão correndo em sigilo. Eu sei que depois da divulgação de todos esses vídeos, o pessoal está colocando toda a culpa do crime na Sarah, deixando várias mensagens nas redes sociais. Como eu já disse anteriormente, o crime ele teve grande repercussão em Tubiara. A prefeitura da cidade decretou luto oficial de 3 dias a partir do dia 12 de fevereiro. Atendimentos públicos foram suspensos e as aulas da rede municipal foram encerradas mais cedo. O velório de Thales foi realizado na funerária Fênix. Já os meninos, eles foram velados na casa do avô, o prefeito Johnny Araújo. Os 3, Thales e os 2 filhos, foram enterrados ainda no dia 12 de fevereiro. O enterro ele foi marcado por forte comoção e as pessoas mais próximas ali da família, algumas, elas passaram mal. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e a primeira-dama, Gracinha Caiado, foram até em Tubiara para prestar condolências à família. A escola Gabarito, onde o Miguel estudava, publicou uma nota de pesar. Pessoal, isso é uma tragédia que não tem uma explicação simples. O Thales, o homem que, nas próprias palavras publicadas por ele, chegou a um limite do improvável e tomou uma decisão irreversível que ceifou 3 vidas. A dor da mãe que perdeu os 2 filhos, do avô que perdeu os netos e do sogro que perdeu o genro, que ele mesmo ajudou a construir uma carreira política, é imensurável. Esse é um caso bem tenso. 2 meninos aí inocentes que não tinham nada a ver com a história pagaram da pior maneira. Eu ouvi uma frase há muito tempo, eu não sei exatamente onde foi, não me lembro, só que essa frase ela cabe muito bem aqui. Os filhos sempre pagarão pelos pecados de seus pais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar um outro vídeo aqui na frente para vocês assistirem se vocês tiverem interesse e se puder assistam porque me ajuda muito aqui no meu trabalho. Não sei se vocês estão sabendo, mas o YouTube mudou a forma como recomenda os vídeos aqui na plataforma e tem afetado muitos criadores. No mais é isso, eu agradeço por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.